O anime começa mostrando uma paisagem linda demais. No meio de tudo isso, a gente encontra uma casinha onde conhecemos o nosso protagonista, Minato. Ele tá junto com o avô dele, prestando respeito aos espíritos. Enquanto eles fazem isso, o Minato escuta um barulho estranho. Quando ele se vira para olhar os biscoitos que tinha deixado no altar, adivinha, eles sumiram. Ele olha pro lado e vê uma garotinha sorrindo com os biscoitos na mão, e do nada, ela desaparece. Sente o drama. O garoto toma um enorme susto e abraça o avô. Mas o velhinho fica todo emocionado, porque percebe que o neto finalmente consegue ver os espíritos. Só que parece que ele só enxerga os bonzinhos. O avô explica que a menina se chama Arashi e é uma Zashikibarashi. Ele logo avisa que o Minato consegue ver coisas que outras pessoas não veem e que com certeza esse poder vai ser muito útil no futuro. Agora a gente dá um salto no tempo e encontra um Minato bem mais velho. Ele chega num vilarejo pequeno seguindo um papel com anotações que deram pra ele. Enquanto ele anda pelas ruas, um cara de terno olha pra ele e comenta que nunca tinha visto o garoto por ali. Finalmente, o Minato chega numa casa gigante, só que ela tá coberta por uma energia sombria bem pesada. Ele até esfrega os olhos pra ver direito e percebe que a visão tá meio embaçada, mas ele nem dá muita bola pra isso. Quando ele tenta abrir a porta, a anotação na mão dele brilha do nada e aquela energia ruim que cercava a casa some na mesma hora. O Minato leva um susto e acha que foi só eletricidade estática, mas ao olhar pro papel, ele vê que as letras estão apagadas. Nisso, bate um vento forte que leva a folha embora. O papel vai parar direto num altar antigo, lá no meio da floresta. E quando olhamos lá dentro, aparece o olho do Kurama. Voltando pro Minato, a expectativa vai lá no teto. Ele fica impressionado porque a casa é muito grande, principalmente o quintal, mas não tem tempo a perder e ele logo começa a faxina. Enquanto limpa tudo, ele liga pra mãe dele. Ela conta que aquela é uma propriedade antiga de um parente distante do pai dele. O homem construiu a casa pra morar depois de se aposentar. Só que o parente passou dessa pra melhor e o lugar ficou abandonado por 2 anos. O Minato não consegue acreditar que ninguém comprou a casa, já que é enorme e tem um quintal gigante. A mãe pede pra ele cuidar muito bem de tudo, mas ele insiste em perguntar o motivo de ninguém ter comprado. Ela não faz ideia, só diz que várias pessoas foram visitar, mas todo mundo acabou desistindo. Enquanto eles conversam, aquela energia escura tenta voltar pra casa, mas acaba sendo bloqueada pelos papéis de tarefas que o Minato tinha escrito antes. Um tempo depois, a casa tá brilhando de tão limpa. Agora só falta arrumar o quintal, mas quem vai cuidar disso é o jardineiro, que ficou de aparecer no dia seguinte. Só que ao dar uma olhada lá fora, o Minato nota umas flores muito bonitas e fica se perguntando quem teria deixado aquilo ali. E bem nessa hora, um animal misterioso se esconde no meio dos arbustos. No dia seguinte, o jardineiro chega e deixa o lugar impecável. Ele dá a ideia de plantar alguma coisa nos espaços vazios para deixar tudo mais bonito, mas o Minato avisa que vai ficar ali só por um tempo, então não quer tomar esse tipo de decisão sozinho. O jardineiro entende de boa. Aí que a coisa fica estranha. Aquela energia pesada encosta no ombro do jardineiro e o cara começa a sentir uma dor muito forte. O Minato pergunta se ele tá bem. O homem responde que já tá sentindo essa dor faz vários dias. Mas de repente, o vento sopra e um dos papéis do Minato encosta nele. Na mesma hora, a energia some e a dor desaparece. O jardineiro fica super animado, mas acha tudo muito esquisito, já que um minuto atrás não conseguia levantar o braço. O Minato percebe que as letras do papel se apagaram de novo. Logo depois, ele vê uma planta chamada Artemisia caída no chão. Ele até pergunta se o jardineiro foi quem colocou aquilo ali, mas o cara não faz a menor ideia de como a planta foi parar lá. O Minato decide guardar a planta para ele. No outro dia, quando sai de casa, ele vê que deixaram framboesas na porta. Na hora, ele lembra da Zashikio Arashi de quando era criança, que adorava deixar pequenos presentes para ele. Achando que é o mesmo tipo de espírito, ele pensa que o certo é agradecer. Então ele vai até a cidade comprar algumas coisas para fazer uma oferenda. Quando ele volta para casa com saquê e uns doces tradicionais, não demora muito pro tal espírito aparecer. O Minato toma um susto ao ver que é um cachorro, mas o animal logo responde que não é um cachorro comum e se apresenta como Yamagami, o deus da montanha daquela região. Ele repara que o Minato não parece muito surpreso e até comenta que o garoto é meio estranho. O Minato pede desculpas e pergunta se foi ele quem deixou as framboesas e os outros presentes. O Yamagami confirma, dizendo que foram só presentes simples. O Minato agradece e avisa que a oferenda é toda para ele. Sem pensar 2 vezes, o espírito começa a devorar o hambúrguer. O Minato fica aliviado por ele ter gostado e até oferece um pouco do saquê. Mas o Yami, vamos chamá-lo de Yami para facilitar, responde que ainda não recuperou todo o seu poder, então prefere beber água. Depois de tomar um gole, ele conta pro Minato que foi salvo graças a ele e que tá muito agradecido
acontecido. O garoto fica sem entender nada. Então o Yami explica que quando o Minato chegou na casa, ele começou a expulsar os seres malignos que estavam se aproveitando da fraqueza do deus da montanha. Ele conta que as criaturas foram destruídas e que foi um show à parte, revelando que as palavras que o Minato escreve têm o poder de eliminar essas energias ruins. Na hora, o Minato entende porque as letras dos papéis estavam sumindo, mas o papo é interrompido pelo jardineiro, que voltou porque tinha esquecido umas ferramentas. O Minato fica tenso, afinal, o Yami tá bem do lado dele, mas logo ele percebe que o jardineiro não consegue ver o espírito. O Minato dá um pouco mais de água pro Yami e o espírito fica encantado com o sabor. O Minato avisa que é água com gás e o Yami curte demais. Aproveitando o clima, o Minato pergunta por que a escrita dele tem aquele poder todo. O Yami é sincero e diz que não faz a menor ideia. Aí ele pergunta se alguém já tinha elogiado a letra do garoto antes. Pensando um pouco, o Minato lembra que a família dele tinha uma pousada de águas termais. Na época, ele entalhou o nome do lugar numa placa e o pai dele pendurou na entrada. A letra dele era bem pior que a de hoje, mas um dia, um hóspede curioso comentou que o trabalho tinha ficado esplêndido. O tal sujeito misterioso perguntou se tinha sido ele quem fez, e quando o Minato confirmou, o homem disse que eles nunca deveriam tirar a placa dali. Ele até recomendou fazer outra igual para colocar em casa e encomendou uma para ele mesmo. O Yami escuta isso e diz que com certeza aquele cara também conseguia ver os espíritos. O Minato revela que desde aquele dia, fazer placas para as casas virou um passatempo e mostra as que ele fez para a nova casa. O Yami dá um sorriso e sugere que ele pendure logo as peças. Assim que as duas são colocadas, uma barreira de purificação é criada na mesma hora. O Minato pergunta para o Yami o que acabou de acontecer. Ele explica que a barreira vai impedir que os seres malignos se aproximem dali. O deus da montanha parabeniza o garoto, dizendo que ele tem um dom muito raro e que se treinar e tiver mais consciência disso, vai ficar ainda mais forte. Alguns dias se passam e enquanto o Yami devora os doces, o Minato nota que o Yami tá brilhando muito mais do que antes. O Yami confirma e avisa que o crédito é todo do Minato. O garoto acha que é por causa da comida, mas o Yami explica que não. O brilho vem do respeito e da adoração que ele recebe. O Minato resolve testar na hora e agradece ao Yami por visitar a casa dele. Resultado, o espírito brilha com mais intensidade ainda. O Minato fica empolgado e comenta que ele parece mesmo um deus. O Yami fica todo orgulhoso, mas logo depois, o Minato pede para ele diminuir o farol, porque a luz já estava doendo os olhos. Enquanto isso, em outro lugar, a gente vê aquele cara de antes, que se chama Harima, exorcizando vários espíritos malignos. Só que um deles consegue escapar. O Harima corre atrás dele desesperado, porque precisa evitar a todo custo que a criatura chegue no centro comercial. Por coincidência do destino, o Minato estava passando bem ali na rua. O espírito maligno bate de frente com o garoto e se desintegra na hora. Sente a ironia. O Harima não consegue acreditar no que acabou de ver. O espírito era super perigoso e virou poeira em um segundo. Ele se aproxima do Minato para perguntar se tá tudo bem, mas o garoto tá bem chateado. O motivo? A anotação dele sumiu de novo e era a lista do mercado que ele tinha feito para não esquecer de nada. Ele tenta lembrar o que ia comprar e começa a falar umas coisas aleatórias. Quando ele lembra que precisava de sacos de lixo, o exorcista dá a direção do lugar para ele. Depois que o garoto vai embora, o exorcista se pergunta quem seria aquele jovem. Nisso, um cristal estranho que se formou depois do exorcismo rola para dentro de um beco. Mais uns dias se passam e a gente vê o Yami usando os poderes dele no quintal do Minato. Quando o garoto acorda e dá bom dia, ele fica de boca aberta com o jardim. O Yami criou um lago lindo e encheu o lugar de plantas. O deus da montanha diz que foi moleza e lembra que, afinal de contas, ele é o manda-chuva daquele lugar. Mas quando o Minato olha direito, percebe que o Yami encolheu bastante. O espírito pede para ele relaxar, dizendo que volta ao normal em um instante. Os dias vão passando e, caminhando pela rua, o Minato pensa que o Yami sumiu. Chegando em casa, ele escuta um barulho e fica todo animado, achando que é um amigo, mas era só um esquilo. Ele fica preocupado, torcendo pro Yami tá bem. É nessa hora que a voz do deus da montanha aparece. O Minato toma um susto, porque agora o espírito tá menor ainda. Ele pergunta no que o Yami andou gastando tanto poder. Em resposta, o Yami apresenta os seus familiares, criaturas que ele mesmo criou e que são parte dele. Os
Os pequeninos se apresentam. A de cauda azul é a Seri, a de cauda amarela é a Ezuji e a de cauda vermelha é a Torika. O Minato lembra que tem uns bolinhos na mochila e pergunta se eles querem. Os pequenos atacam a comida sem pensar duas vezes. Mais tarde, no fim do dia, os pequeninos pegam no sono. Quando Minato olha pro Yami, toma um susto positivo. O amigo já voltou ao tamanho normal. O Yami logo avisa que tem alguém na porta. E adivinha? É o Harima. Do lado de fora, o exorcista tá chocado com uma energia gigante e misteriosa que vem da casa. Ele até se pergunta se aquele lugar é um solo sagrado. O Minato sai para receber a visita. Um pouco nervoso, o Harima pergunta se pode entrar. Já dentro da casa, ele se apresenta oficialmente como Saiga Harima, um exorcista de uma organização oficial. Ele vai direto ao ponto e pergunta se foi o poder do Minato que derrotou aquele espírito maligno no outro dia. O garoto lembra da cena e entende que fez um exorcismo sem querer. O Harima conta que a situação tá feia, com muitos espíritos ruins aparecendo e que a equipe não tá dando conta do recado. Por isso, ele pergunta se o Minato pode vender alguns dos seus talismãs. O garoto não entende nada, mas o Yami explica que ele tá falando dos papéis e lembra que o Harima não consegue ver os espíritos. Quando a ficha cai, o Minato avisa que aquilo era só a lista do supermercado. O Harima fica de queixo caído. Nem 3 exorcistas juntos deram conta daquele monstro e um novato resolveu o problema com uma lista de compras. O Minato pergunta se ele quer que ele escreva alguma coisa para ajudar. O Harima implora que sim. O Yami dá um toque pro Minato colocar intenção na escrita e ele começa a fazer uma lista de doces. O Harima quase cospe o café que estava bebendo de tanto susto ao ver a luz forte que sai da caneta do garoto. Ele não entende como aquilo pode ter tanto poder. Logo depois, o Minato sente um cansaço bater e o Yami explica que foi porque ele usou energia demais. Mais tarde, quando o Harima tá indo embora, ele agradece muito pelos papéis e tenta pagar o garoto. O Minato recusa na hora, achando um absurdo cobrar tanto por uma lista de doces. O Harima insiste dizendo que aquilo vale ouro e que ele ainda estaria devendo. O Minato continua negando, mas o Yami sussurra para ele aceitar de uma vez porque o cara não ia desistir. No fim, o garoto pega o dinheiro, mas como ele acha que o Harima tá levando pouca coisa, ele desenha um pentagrama na mão do exorcista. Afinal, nos filmes, todo exorcista que se preze tem um. Bem nessa hora, o telefone do Harima toca. São os colegas pedindo reforços, porque estão apanhando feio de um espírito muito forte. A criatura avança com tudo pra cima do Harima, mas a surpresa vem agora. O pentagrama que o Minato desenhou faz o monstro virar fumaça num piscar de olhos. O Harima fica sem palavras. E voltando pro nosso protagonista, o Minato tá dormindo tranquilo junto com o azul, o amarelo e o vermelho, com o Yami cuidando do sono deles. Um tempo depois, o Minato vai fazer as contas e bate aquele desespero ao perceber que tá totalmente na pior. O cara tá sem um tostão e olha que ele tinha acabado de vender uns amuletos. O problema é que a ruína dele atende por 3 nominhos, os pequenos espíritos que comem doce sem parar e ele não fica atrás na gula. Ultimamente, o Minato só compra doce de alta qualidade, porque os mais baratos deixam a turminha super deprimida. Nisso, o Yami percebe algo estranho na pequena fonte de água. Dias depois, o Minato sai para procurar emprego, porque esses espíritos vão acabar com a conta bancária dele. Ele entende que um salário de meio período não vai dar conta do recado, então aceita que não tem jeito, vai ter que baixar a qualidade dos doces. Mas enquanto caminha, ele vê um pequeno festival. Como ele tem um bilhete sobrando, decide participar. Sente a sorte. Ele gira a roleta, cai a bolinha amarela e os organizadores avisam que ele levou o prêmio máximo, um vale-presente de 100.000 ienes. Ele nem acredita, porque agora vai poder comprar atributos muito melhores para o Yami e para os pequenos. Animado, ele vai comprar um pouco de saquê e a sorte não para por aí. A loja de bebidas está comemorando 333 anos e ele, sendo o cliente número 333, ganha 2 garrafas do melhor saquê da loja. O Minato até se pergunta se isso não é coincidência demais. Chegando em casa, ele percebe que não é. Ele pergunta para o Yami se isso é obra dele, mas o Yami diz que não tem nada a ver com a história e aponta para a verdadeira culpada, a tartaruga divina Reiki, uma das 4 criaturas místicas da boa sorte. O Yami conta que a Reiki quer retribuir a ajuda que recebeu, mas o Minato não lembra de nada e até pede desculpas. Aí o Yami explica que ele ajudou a tartaruga quando exorcizou aquele espírito maligno na cidade no outro dia. Toda essa sorte é graças aos poderes da Reiki. Bem nessa hora, a mãe do Minato liga, toda surpresa, lembrando que ele tinha se inscrito em um sorteio antes de sair de casa, e ele acabou de ganhar 1 milhão de ienes em dinheiro vivo. O Minato fica em choque e pede desculpas para Reiki por ter duvidado. O Yami avisa que a Reiki quer morar ali com eles.
O Minato pergunta se isso não incomoda o Yami, mas ele responde que o jardim é dele e ele quem manda. O Minato aceita e a tartaruga fica toda empolgada, fazendo uns sons engraçados. Mais tarde, ele oferece saquê para a tartaruga, que perde toda a lentidão e praticamente se teletransporta para perto da bebida. Nisso, aparece uma esfera de energia que se transforma em uma folha com sementes. O Yami explica que é um presente da Reiki. Sem perder tempo, o Minato decide plantar tudo e pede ajuda para o Yami achar o melhor lugar. Enquanto planta, ele pergunta o que são as sementes, e o Yami manda um direto: "Você devia ter perguntado antes de plantar." Ele diz que um dia o garoto vai descobrir, e que o melhor é esperar com calma. Os dias passam. Certa vez, quando o Minato vai levar uns biscoitos para os trigêmeos, os espíritos Fujin e Raijin aparecem e perguntam se ele não quer dividir. O Minato toma um susto, mas o Yami os cumprimenta dizendo que fazia tempo que não os via. Surpreso, o Minato pergunta se eles são os famosos deuses do vento e do trovão das histórias. O Yami confirma e o Minato percebe que eles são super adoráveis, bem diferentes de como são representados nos livros. Ele oferece biscoitos e, enquanto comem, eles dizem ao Yami que ele durou mais do que esperavam, já que estava tão fraco que achavam que ia sair de cena a qualquer momento. O Yami diz para eles pararem de bobagem, porque ele não vai sumir tão fácil assim. Nisso, os familiares começam a brigar porque os visitantes estão comendo os biscoitos deles. O Yami pergunta o que eles vieram fazer ali, e o Fujin e o Raijin explicam que o vento contou que aquele lugar era um ótimo lugar para morar, então vieram dar uma olhada. Eles reparam que a Reiki está tomando um álcool delicioso e ficam interessados. O Minato oferece um pouco e os dois bebem até não aguentar mais. Como agradecimento, o Fujin empresta um pouco do seu poder. O Minato sente a rajada de vento e fica impressionado. O Fujin explica que agora ele tem o poder do vento, e com a ajuda do Yami e do Amarelo, eles ensinam como usar. O Minato imagina o vento soprando e consegue criar uma brisa leve. O Yami avisa que ele vai ter que treinar mais, mas o Minato já fica na empolgação total, pensando que com esse poder ele vai poder varrer as folhas do quintal. Só ele mesmo para usar um poder divino como vassoura. Enquanto isso, em outro lugar, o Harima continua exorcizando espíritos malignos usando o selo que o Minato desenhou. Mesmo que o desenho já esteja apagando, o Harima fica impressionado com a força do garoto. De repente, um espírito ataca Ichigo, outro exorcista. O Ichigo, vendo a parceira em pânico, grita chamando a coitada de inútil. Pouco antes do espírito mandar o Ichigo dessa pra melhor, o Harima chega e salva a pele dele. Só que o Ichigo, em vez de agradecer, fica com raiva e repara nas anotações que o Harima usa. Mais tarde, conversando com a parceira Horikawa, o Ichigo repete que ela é inútil e pergunta se ela descobriu de onde vêm aquelas anotações que o idiota do Harima usa. A Horikawa diz que não descobriu nada porque o Harima não dá detalhes. Então ela pergunta por que o Ichigo odeia tanto o colega, sugerindo que talvez seja só porque o Harima tem mais talento. Sente o clima. O Ichigo fica furioso e quando a Horikawa vai embora, ele jura que nunca vai deixar o Harima superar ele. Um tempo depois, o Minato acorda e vê que a chuva parou, mas fica surpreso ao notar que o seu jardim está sequinho. O Yami explica que aquele é um jardim sagrado, então a chuva comum não afeta o lugar. Ao dar uma olhada nas sementes, o Minato toma um susto porque elas já brotaram em poucos dias. O Yami revela que aquela é a árvore sagrada do jardim dele, uma canforeira, exatamente igual ao sobrenome do Minato. Ele rega a árvore com carinho, esperando que ela cresça forte. Depois, ele abre uma caixa que a mãe enviou, cheia de equipamentos para escalar montanhas. O Minato conta para o Yami que pretende subir a montanha dele para prestar homenagens como se deve. O Yami avisa que subir aquela montanha não é brincadeira de criança. Mas o Minato tá super motivado, então o Yami decide enviar o vermelho, o azul e o amarelo para guiar o garoto. Ele conta que no meio do caminho tem um pequeno santuário que costumava receber muitas visitas, mas hoje está abandonado. Aí a gente acompanha o Minato cansado subindo a montanha enquanto os pequenos dão apoio moral. O vermelho e o azul até dão uma bronca no amarelo para ele sair das costas do Minato, senão o cara não vai conseguir andar, mas o Minato diz que tá tudo bem. Depois de cruzar um rio, eles finalmente chegam ao santuário que está bem detonado. Os espíritos dizem que não precisa limpar porque o Yami não liga para isso e recebe a devoção diretamente. Mas o Minato não consegue deixar o lugar daquele jeito, afinal as pessoas do passado usavam aquilo para adorar o Yami.
Vendo a determinação dele, os pequenos ajudam na faxina. Depois do trabalho duro, eles comem uns doces até que ouvem uma agitação entre os pássaros. Os pequenos vão investigar. O Minato vai atrás e dá de cara com um espírito maligno perto de uma cachoeira. Só que o Minato só consegue ver uma mancha borrada. O amarelo corre assustado e diz que a criatura possuiu algo. Eles perguntam se o Minato não consegue ver toda a impureza no ar, mas ele explica que só consegue enxergar coisas boas. Mesmo assim, se a mancha está borrada, o inimigo deve ser forte. O azul pergunta se o Minato trouxe o caderno, e ele confirma. O Minato tenta usar o poder para purificar, mas não consegue chegar perto. É aí que ele tem uma ideia brilhante. Joga várias anotações no ar e usa o poder de vento do Fujin. O plano funciona perfeitamente e ele consegue exorcizar o mal. O espírito que estava possuído se levanta e vai embora rapidinho, e os pequenos o parabenizam pela estratégia. De volta à casa, o Yami agradece pela limpeza do santuário. O Minato pergunta o que aconteceu com a criatura da montanha, e o Yami manda mais um dia você descobre. Nisso, o Minato percebe que a canforeira parou de crescer. Os pequenos explicam que árvores sagradas crescem no próprio ritmo, então não há motivo para preocupação. De repente, a Reiki aponta para a porta. O Minato vai abrir e encontra um pequeno dragão. Ele acha que é o espírito que ele ajudou na montanha, mas nota que a aparência é um pouco diferente. O espírito se apresenta e eles se juntam aos outros. O Yami explica que aquele é o Ouryu, mais um dos 4 espíritos divinos. O Ouryu voa até a árvore sagrada, usa seu poder para fazer chover e a planta volta a crescer na hora. A chuva passa e o Ouryu pergunta se pode morar ali. O Minato diz que sim, se o Sr. Tartaruga não se importar, e a Reiki concorda sem problemas. Mais tarde, os espíritos começam a encher a cara de novo. Essa turma do folclore japonês gosta de uma festa. O Yami conta que o Ouryu está muito grato. Ele pergunta se o Minato lembra do exorcista que o ajudou. Pois é, quando o Ouryu foi possuído na montanha, foi o Harima quem o exorcizou e o salvou. Tudo graças ao pentagrama que o Minato desenhou na mão dele. O Minato fica feliz em saber que deu tudo certo. Logo depois, a campainha toca. É o Harima, trazendo presentes e dinheiro em troca de mais talismãs. Ele pergunta se o Minato poderia desenhar uma grade em vez de um pentagrama, já que o pentagrama não é o símbolo da família dele. O Minato pede desculpas por não saber. Mudando de cenário, o Harima se encontra com um colega de trabalho e comenta que as coisas estão indo muito bem graças ao garoto das anotações, mas confessa que usar os papéis no meio da luta é bem complicado. Por isso, ele pediu para o Minato escrever as proteções em cartões de visita. O colega dá risada e faz uma piada sobre ele usar um colã e jogar cartões por aí como certas histórias antigas, mas o Harima não entende a referência, fazendo o colega se sentir meio velho. Em um tom mais sério, o colega pede para o Harima tomar muito cuidado. Se os outros exorcistas descobrirem sobre o garoto, vão colocar um civil em grande perigo. Ele está falando diretamente do Ichigo, que já está com eles entre as sobrancelhas. E a cena fecha com o próprio Ichigo esbarrando no Minato na rua e, de fininho, plantando um Shikigami nele. Um tempo depois, o Minato tá lá fazendo a lista das comprinhas que precisa fazer, mas dessa vez ele tá usando uma caneta pincel que deixa tudo mais fácil para escrever. Bem nessa hora, o Yami percebe o pequeno Shikigami e lembra que o Harima tinha ido visitar o Minato para perguntar se ele não tinha visto nada de estranho em casa ou se algum cara muito arrogante tinha aparecido por lá. Ele conta que tem um colega de trabalho bem intenso que pegou no pé dele, e como o cara viu os talismãs que o Minato fez, ele cresceu o olho. Ele não quer colocar o Minato em perigo e tem certeza absoluta de que esse colega usou Shikigamis para ficar vigiando. Por isso mesmo, ele pede para tomar muito cuidado. O Yami, por sua vez, pensa que desde a antiguidade os humanos são muito sem noção, e ele não vai ser pego de surpresa por um serzinho tão insignificante. Ele elimina o Shikigami com a maior facilidade, mas infelizmente o tal do condenado chega na casa do Minato. A colega dele pergunta o que ele pensa em fazer quando conheceu o Garou, e ele, na maior tranquilidade, responde que só vai comprar os talismãs e dá um jeito de garantir que ele venda exclusivamente para ele. Só que sente o drama. Quando ele toca a campainha e ninguém atende, o cara surta e começa a apertar o botão sem parar, gritando pro Minato sair e recebê-lo, já que ele teve o trabalho de ir até lá. Como ele continua no vácuo, tenta chutar a porta, mas de repente um sininho toca e ele é levado para outro lugar. Morrendo de medo, ele começa a chamar desesperado pela Uikawa e, vendo que não tem resposta, sai correndo. Um galho levanta do nada para fazer ele tropeçar e o cara dá de cara numa pedra, o que faz ele sair de cena na mesma hora. Mas aí que a coisa fica tensa. Ele acorda de novo no mesmo santuário, percebe que o tempo não passou nenhum segundo e entra em pânico total.
Enquanto isso, o Minato continua lá, de boa, escrevendo a lista de compras e olhando o catálogo de doces. Ele fica surpreso ao ver que o Echigoya criou um novo manju de saquê recheado com pasta de feijão doce. O Yami se pergunta como ele conseguiu fazer uma coisa dessas, chamando o cara de velho decrépito. O Minato comenta que vai muito nesse lugar e, mudando de cena, a gente vê os dois andando juntos pela rua. O Minato tá um pouco nervoso, já que é a primeira vez que eles saem juntos, mas o Yami avisa que ele não precisa se preocupar, porque são pouquíssimas as pessoas que conseguem enxergá-lo. Conforme eles andam, o Minato nota que realmente quase ninguém percebe o Yami, a não ser as pessoas de bom coração ou muito devotas, que conseguem sentir o aroma ou a presença divina dele. Vendo isso, o Minato pede para eles desviarem um pouquinho e chegam numa loja para comprar uma tigela mais luxuosa pro Yami. O deus avisa que não se importa de continuar bebendo no que ele chama de bol, mas o Minato responde que quer que um deus use algo mais digno dele. Ele também avisa que vai comprar uma almofada. O Yami diz que não quer saber de almofada nenhuma, mas é só testar para ficar totalmente encantado. Só que como é muito pequena, eles decidem mandar fazer uma sob medida. Um pouco mais tarde, chegando na loja de doces, o Yami pede pro Minato falar pro velhinho parar de colocar feijão nos doces. O Minato só compra os doces que o Yami gosta e o senhorzinho o reconhece como o garoto que se mudou para casa perto da montanha. Ele pergunta se por acaso o garoto não viu o cão sagrado. O Minato se faz de desentendido, enquanto o Yami fica super ofendido. Afinal, ele é um lobo. O velhinho continua contando que na montanha vive um cão sagrado e lembra de quando era criança, cheio de energia, e acabou se perdendo por lá. Ele encontrou um pequeno santuário e quando tentou se aproximar, o cachorro apareceu. O bicho começou a perseguir ele e ele teve que correr pela própria vida. O cachorro sempre surgia do nada e no meio de tanta fuga, ele acabou percebendo que o cão sagrado tinha guiado ele até o pé da montanha. E ele tem certeza que era um yokai, um cão de guarda. O Yami, claro, fica ofendido de novo, porque ele é um lobo. O senhorzinho confessa que desde então chama ele de cão sagrado e sempre leva manjos lá pro santuário. O Minato diz que adoraria conhecer esse cachorro e, sendo sinceros, ele não contou nenhuma mentira. Ele disse que nunca tinha visto um cachorro, afinal, o Yami é um lobo. Na hora de ir embora, o Minato comenta com o Yami que antes esse senhor parecia muito abatido e ficou surpreso ao vê-lo tão saudável agora. O Yami conta que o homem tinha estragado o estômago, o que o impedia de comer as frituras que ele tanto amava. E como ele estava deprimido, acabou ficando fraco de corpo e alma. Como deuses não podem interferir na hora final de uma pessoa, pelo menos eles podem garantir que vivam com saúde até o último suspiro. O Minato saca na hora que foi o Yami quem curou o velhinho. E o deus responde que aquela loja tá só na 12ª geração, e seria um problema se o ancião ficasse doente. Um pouco depois, ao voltarem para casa, o Yami repara no sino que tinha deixado lá e fica bem satisfeito. O Minato se despede para ir tomar um banho, e agora a gente descobre que foi bem nesse momento que aquele cara inconveniente chegou para caçar confusão. Voltando pro tal cara, ele já experimentou a sensação de sair de cena várias vezes e coloca a culpa de tudo no Harima. Depois de passar por isso tantas vezes, ele já tá exausto, e toda vez que o sino toca, o ciclo se repete. Ao acordar e ver o santuário de novo, ele cai de joelhos e implora por perdão, rezando pro deus da montanha deixá-lo voltar pro mundo dele. E depois de muito choro e súplica, finalmente o Yami devolve o cara pro próprio corpo. Assustado, ele pergunta para Horikawa quantos dias ele ficou apagado. A Horikawa não entende nada e avisa que eles tinham acabado de chegar. Bem nessa hora, ele escuta o sino tocar de novo e não pensa duas vezes, sai correndo dali. Enquanto isso, o Yami tá lá, curtindo os manjos, achando que a melhor coisa que o cara podia fazer era mesmo dar o fora. O Minato pergunta se a campainha não tinha tocado, mas o Yami diz que ninguém apareceu para visitar. O Minato não esquenta muito a cabeça e comenta que tomou um banho caprichado e agora tá com um pouco de calor. O Yami acha curioso, porque ele geralmente toma banho super rápido no chuveiro. O Minato concorda, mas confessa que sente um pouco de saudade das fontes termais da casa dos pais. Um tempo depois, ao sair de casa, o Minato sente um cheiro estranho de enxofre. Quando vai investigar, ele percebe que, do nada, tem águas termais no quintal. O Yami o convida para um banho matinal, e ele aproveita sem pensar duas vezes. Sente que é um luxo total ter uma casa com as próprias termas. Curioso, ele pergunta pela Reiki e pelo Oril. O Yami responde que eles devem estar descansando, porque na noite anterior, os três construíram as termas juntos e ficaram de boa até o amanhecer. O Minato avisa que vai agradecer a eles quando os vir, e diz pro Yami que as termas de Yamagami são demais.
Um pouco mais tarde, enquanto ele tá lá, todo relaxado, o Amarelo aparece para avisar que aconteceu algo muito sério. O Oryu se aproxima do Minato, que logo entende que a visita é um amigo dele e da Dona Tartaruga. O Minato sai para receber o convidado e rapidamente percebe que é o espírito que ele tinha salvado antes. O espírito tá bem sem graça, então o Azul vai dar uma forcinha e avisa pro pessoal que ele tá perguntando se pode entrar. O Minato dá permissão, mas a gente vê que o espírito tá suando frio de tão nervoso. Já dentro de casa descobrimos que ele é um Kirin, mas é um Kirin gago. Por causa disso, o Azul tem que trabalhar de tradutor. Ele avisa que tá muito agradecido pela ajuda no outro dia, e assim ele continua agradecendo, e se vão bons 30 minutos só de muito obrigado. Chegou num ponto que o Vermelho teve que render o Azul. E depois de mais meia hora, o Vermelho tradutor avisa que o Kirin vai transformar o Minato no governante de metade do mundo como presente de agradecimento. Mas o Minato responde que só a boa intenção já tá de bom tamanho. O Kirin não consegue acreditar e pergunta por quê, já que os humanos são tão cruéis, roubando terras, recursos e acabando uns com os outros. Mas bem nessa hora, o Raijin e o Fujin chegam pra avisar que o Minato não liga pra esse tipo de coisa. Afinal, ser dono de metade do mundo não garante a felicidade de ninguém. E agora, um tempo depois, o Minato agradece ao Raijin e ao Fujin por terem ajudado a fugir daquela história de domínio total de metade do planeta. Ele também nota que os dois estão um pouquinho maiores, e eles contam que isso é tudo graças a ele. Como o Minato reconhece as presenças deles e os venera, isso fortaleceu a existência dos dois. Como forma de agradecimento, o Fujin corta um peixe-espada no ar, transformando tudo em sushi. O Minato confessa que adoraria dominar o poder do vento a esse ponto. Então, o Fujin começa a dar umas aulas e percebe que ele já consegue manipular o vento até certo nível, mas sente que o garoto tá segurando a onda. Ele pergunta se o Minato tá com medo. O Minato admite que tem medo de machucar as pessoas em volta, mas o Fujin explica que ele só vai descobrir os próprios limites quando usar o poder no máximo, e só aí vai conseguir usá-lo com total confiança. O Minato entende a lição, só que bom nessa hora chega uma mensagem da mãe dele avisando que as placas que ele tinha feito quebraram e as de reserva também foram destruídas. Ou seja, ela precisa que ele faça novas para ontem. O Yami comenta que é muito estranho as placas quebrarem assim do nada, e o Minato concorda, mas diz que na casa dele isso sempre acontece, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O Yami deduz que nesse caso é o ser sobrenatural que mora na casa dele que tá quebrando as placas. O Minato lembra da pequena Zashikiwarashi e o Yami menciona que ela com certeza faz isso para avisar que as placas estão perdendo efeito, já que são elas que protegem a casa. O Minato entende que precisa fabricar novas o quanto antes, mas não sabe se vai conseguir fazer um trampo melhor do que o de antes. O Yami diz que para isso ele precisa aumentar os poderes de purificação. Quando conseguir, vai poder colocar uma energia muito mais poderosa nas placas. Mas para chegar lá, ele tem que melhorar os poderes de vento. O deus pede pro Minato segui-lo até um lugar mais adequado, saindo pela porta dos fundos. O Minato abre a porta e fica de queixo caído, mas o Yami só pede para ele continuar andando. Ao atravessar uma luz, ele é transportado para uma floresta gigante. O Yami conta que aquele é um território sagrado criado pelos familiares dele, e ali o garoto pode destruir o quanto quiser. O Minato não quer sair destruindo tudo feito um louco, mas o Yami responde que ele pode mandar ver com confiança, porque as árvores são falsas. E já manda real, recomenda usar força total. Enquanto isso, do outro lado, o Kirin chega na casa com um presente. Ele deixa um durião por lá, mas quando tá quase indo embora, o Senhor Tartaruga e o Senhor Dragão jogam a fruta de volta pra ele e perguntam o que ele acha que tá fazendo levando uma porcaria daquelas pra casa do mestre enquanto ele não tá. Eles mandam ele levar aquilo embora. O Kirin, super ofendido, pergunta como eles têm coragem de chamar aquilo de porcaria, sendo que é uma fruta muito saborosa. Ele solta que os dois são os atrevidos e vai embora. E do seu lado, o Minato decide finalmente usar seu poder máximo. Ele solta uma rajada de vento gigantesca que sacode a floresta inteira, mas o gás não dura muito e ele acaba desmaiando. Um pouco depois, ao acordar já na sua casa, o Yami explica que ele usou poder demais de uma vez só. O Minato entende que precisa continuar treinando. E assim o tempo vai passando, com ele praticando e preparando as placas para a casa da mãe. Um tempo depois, o Minato finalmente termina de fabricar as placas e o Yami avisa que elas ficaram muito mais poderosas do que as antigas. Só que enquanto isso, a gente vê que o Harima tá super preocupado, encarando um terreno inteiro infestado de poder maligno. O tempo passa, e agora o Minato tá um verdadeiro profissional com o poder do vento. Ele consegue juntar todas as folhas da frente de casa com um controle absurdo. Imagino que as mães não dariam por um poder prático desses pra limpar a casa, né? Quando ele entra, o Yami já manda os parabéns, dizendo que o garoto tá dominando a técnica. Mas o Minato sabe que ainda falta muito para chegar no nível do Fujin. Só que o próprio deus do vento aparece bem na hora e diz o contrário. O treino tá dando muito resultado e logo logo ele vai conseguir cortar a casa de quem ele não for com a cara. O Minato, sempre humilde, diz que só varrer as folhas já tá de bom tamanho. O Raijin também entra na onda e oferece o poder dele, mas o garoto recusa educadamente e pergunta pro Yami onde estão os tricolores.
O Deus responde que os pequenos estão treinando firme, tentando fortalecer a mente com o poder da meditação. O Yami revela que eles ficaram bem frustrados por não terem conseguido fazer nada contra aquela energia ruim na montanha. O Minato até pensa que eles estão se esforçando pra caramba, mas a verdade é que o trio de espertinhos só pegou no sono mesmo. Uns dias depois, o Minato resolve assar umas batatas doces no jardim, usando as folhas que juntou. O Yami e o Ouryu ficam fascinados. Eles concordam que batata assada é a melhor coisa do mundo, por mais que o Sr. Tartaruga prefira o licor da batata. O Minato oferece um pedaço pro Raijin e pro Fujin, mas os deuses dizem que podem fazer isso quando quiserem e decidem dar uma demonstração. O problema é que eles acabam carbonizando tudo e logo mandam o Minato não ligar pros detalhes. Bem nessa hora, o Kirin volta da sua viagem pelo mundo e joga umas frutas exóticas pro garoto, que agradece o presente de sempre. O Minato oferece um pouco da batata assada, mas aí o Kirin lembra das batatas tostadas dos deuses. Como ele é bem medroso com os humanos, ele logo comenta que desde a antiguidade as pessoas queimavam coisas nas fogueiras, e que com certeza queriam fazer o mesmo com ele. O Minato entende que o bicho ainda não confia nele e logo solta que o Kirin gosta mesmo é de uma cervejinha. Ele até pensa em comprar umas depois, mas a campainha toca. Quando ele vai ver quem é, dá de cara com o Harima, que tá bem acabado e com umas olheiras enormes. O homem desmaia ali mesmo, e o Minato o arrasta pra dentro. Depois de recuperar o fôlego, o Harima comenta que tá sentindo uma pressão muito maior que o normal. E convenhamos, imagina ter vários deuses ao seu redor e não conseguir ver nenhum deles. O Harima então confessa que veio pedir um favorzinho, e o Minato diz que ajuda no que puder. Sente o clima. O Harima conta que existe um espírito maligno, que nem os grupos de exorcistas estão dando conta. Então ele queria que o Minato fosse lá pessoalmente resolver a parada. A confusão toda começou quando levaram uma boneca para ser exorcizada num templo budista. O problema é que o único cara capaz de fazer isso tinha acabado de falecer, e mais ninguém deu conta do recado. Quando perceberam, já era tarde demais. A boneca virou um espírito maligno muito forte, que possivelmente era algum deus no passado. A energia ruim era tanta que os exorcistas não conseguiam nem chegar perto, e é por isso que ele precisa de ajuda. O Minato pergunta por que logo ele, e o Harima explica que o templo nem fica no mundo real, mas sim num mundo espiritual especial. Como o garoto vive rodeado de deuses e feras divinas na própria casa, o Harima tem certeza que ele pode dar um jeito. Mas nessa hora, o Yamagami fica furioso achando que o Harima quer depender do poder dos deuses e grita que é melhor ele não abusar da sorte. O Harima ainda não consegue ver nada, mas sente a presença divina pesadíssima. Por sorte, o amarelo, o azul e o vermelho entram em ação para acalmar o Yamagami, enquanto o Harima fica ali, tremendo, sem entender o que acabou de acontecer. O Minato pergunta pro Yami se ele conseguiria entrar nesse mundo com os poderes dele. O deus responde que é óbvio, afinal ele é o deus da montanha, e diz que vai ajudar, mas com uma condição. Mudando de cenário, a gente vê o Yamagami se acabando nos doces que o Harima trouxe. O Minato pede para ele avisar quando for a hora de ir, mas o Yami avisa que não vai junto. Quem vai acompanhar o garoto é o trio de dorminhocos. O Minato pergunta se eles terminaram o treino, e os pequenos, cheios de confiança, dizem que com eles ali não tem com o que se preocupar. O Minato confia na turminha, termina de arrumar suas anotações e seu caderno e se prepara para a viagem. Nessa hora, uma brisa suave balança as árvores e uma folha cai direto no suéter dele. Um tempo depois, o Minato finalmente chega no destino. Enquanto eles andam pela rua, os pequenos ficam babando nos doces das vitrines, como sempre. E o Minato, que não aguenta, compra os doces e eles sentam para curtir uma torta de maçã. Só que durante o lanche, um bando de corvos fica encarando a equipe. Os garotos sacam na hora que um dos corvos vai servir de guia até o templo. Eles seguem a ave e quanto mais avançam, mais corvos aparecem. O vermelho avisa pro Minato que consegue sentir uma energia muito pesada logo à frente. O garoto já prepara uma das suas anotações e quando chegam na entrada do templo, os corvos param porque a energia ruim ali é fora do normal. O Minato liga pro Harima avisando que chegou. O Harima diz que tá na porta dos fundos, mas o poder maligno é tão forte que a equipe dele nem conseguiu se aproximar. Ele até pede desculpas por ter sido responsável de pedir isso e avisa pro garoto não forçar a barra. Se a coisa ficar feia, a ordem é fugir. O Minato entende o recado, mas quando tenta abrir a porta, ela simplesmente o empurra para trás. Os pequenos avisam que é ali que o outro mundo começa e abrem a porta para ele. Sem perder tempo, a equipe entra e o azul já avisa que a origem do mal está dentro daquela casa. Nisso, começam a surgir uns rosnados e lamentos assustadores e vários espíritos malignos saem correndo na direção deles. O Minato age rápido e purifica os bichos com suas notas, mandando os pequenos ficarem atrás dele. Mas as bonecas não
param de aparecer e as crianças vão pra frente para proteger o garoto. Só que o Utsugi acaba se descuidando e é pego. Sorte que os irmãos chegam logo para salvar a pele dele. Depois de derrubar todas as bonecas menores, a verdadeira origem do mal aparece. Uma boneca gigante com uma energia sombria absurda. Ela sobe pro céu e começa a corroer todo o cenário. O Minato pega suas folhas e usa o controle de vento para atacar a ameaça. O problema é que a boneca não tá de brincadeira e, usando o próprio cabelo, ela destrói todas as notas do garoto. Com um golpe só, ela joga os pequenos para longe e, com o caminho livre, agarra o Minato e começa a enforcar ele lentamente. Aí que a coisa fica feia. Sentindo que não vai aguentar, o Minato pensa no Yamagami, que escuta o chamado dele na mesma hora. Nisso, os pequenos se levantam e lembram o garoto de que estão ali com ele. Os três começam a brilhar com uma aura divina. O Yamagami solta um uivo de longe e as crianças uivam junto, conseguindo libertar o Minato. Graças ao poder dos pequenos, a boneca fica enfraquecida. O Minato se aproxima, percebe que ela está sofrendo e escreve um símbolo nela, finalmente libertando o espírito de toda aquela energia ruim. O garoto pergunta para os pequenos se aquele uivo de agora há pouco era do Yamagami, e eles confirmam, dizendo que ele mandou o poder lá de longe. Mas a treta ainda não acabou, porque dentro da casa e ao redor ainda tem muita energia negativa sobrando. Quando o Minato entra no lugar, ele vê uma pequena esfera, que na verdade costumava ser o deus daquela montanha. Vendo o sofrimento da esfera, o Minato tenta purificar o local, mas percebe que ficou sem as folhas. Aí ele lembra do caderno, arranca umas páginas e começa a purificação de novo. Infelizmente, não é o suficiente. O mundo espiritual começa a desmoronar e o Minato fica sem ter onde escrever. Mas para salvar o dia, o Utsugi encontra aquela folha que tinha caído no suéter do garoto lá atrás, que por acaso era da árvore divina da casa dele. Como é uma folha sagrada, ela tem um poder enorme. Ao escrever nela, a energia negativa some por completo. A questão é que eles precisam sair correndo, porque o lugar está caindo aos pedaços. O Minato pega a esfera e eles fogem dali. Do lado de fora, o Harima vê a dimensão colapsando e tenta correr para ajudar, mas a parceira dele o segura porque é perigoso demais. Lá dentro, as crianças correm pela vida, senão vão desaparecer junto com aquele espaço. E é aí que uma árvore gigante está prestes a esmagar os pequenos, mas em questão de segundos, o Fujin e o Raijin aparecem do nada e destroem a árvore. Uma rajada de vento arrebenta o chão e a equipe sente que está caindo num abismo. Um tempo depois, eles abrem os olhos e percebem que conseguiram sair daquele mundo, mesmo sem entender como. O Fujin e o Raijin aparecem rindo, dizendo que eles dão muito trabalho, e lembrando o Minato de que o poder do vento também serve para cortar as coisas ao meio. Quando eles voltam para casa, o Harima agradece e entrega uma sacola de doces para os deuses. O Minato chama ele para comer um churrasco, mas o Harima fica todo nervoso e recusa o convite. Enquanto isso, os deuses estão lá, curtindo uma bebida e uma boa comida. O Minato entra, avisa que trouxe doces do Harima e a galera faz a festa. Ele até leva um saquê gelado para os seus super-heróis. Nisso, o Kirin aparece de novo e o Minato já oferece aquela bebida. O bicho se empolga e joga outra fruta estranha, um durião. Mas o Senhor Tartaruga já chega dando uma bicuda na fruta, lembrando que é proibido trazer lixo para o Jardim Sagrado. O Kirin começa a bater boca, dizendo que a fruta é uma delícia. O Ouril entra na briga, manda o durião para os ares e ainda reclama que a mão ficou fedendo por encostar naquilo. O Minato só cai na risada e agradece a árvore divina. Aí, os pequenos chamam o garoto para perto. A esfera começa a brilhar e, de repente, sai um pintinho lá de dentro. Eles explicam que esse é o último dos 4 espíritos, o pequeno Hu. O Minato fica felizão de ter ajudado e dá as boas-vindas para o novo morador da casa. Um tempo depois, o Yami está aproveitando um novo tipo de sobremesa, uma tão boa que até faz ele falar em inglês. Nisso, o Minato nota que o pequeno Hu está cercado de roxinóis. Ele pergunta para o Yami se por acaso ele está ensinando os pássaros a cantar, e o Yami confirma. E agora a gente vê que o pequeno Hu tá dando aulas ao ar livre para os pequenos roxinóis, só que um deles é bem ruim de canto. Então o Hu dá uma bronca e explica como ele tem que fazer. Agora o jardim tá muito mais animado e o Hu acabou ficando super popular. O Minato aproveita a primavera tranquilamente, mas de repente a gente vê que um portal estranho se abre no céu. Por outro lado, Harima e Kisuragi estão exorcizando como de costume, só que dessa vez tem muitos espíritos malignos por causa do Festival dos Espíritos. O Kisuragi faz
um excelente trabalho exorcizando com seus Shikigamis, mas o Harima recebe uma mensagem de que ainda tem muitos mais e se move rapidamente. Enquanto isso, o Minato termina as compras dos presentes para os deuses, mas ao sair da loja, o Ru sai da bolsa dele e todo mundo em volta fica surpreso, chamando o Minato de encantador de pássaros. A gente vê que por onde ele passa, as aves vão atrás por culpa do Ru. No caminho, ele topa com seu jardineiro, que avisa que tem se sentido muito melhor desde que foi na casa dele. O Minato fica feliz, mas logo aquele monte de pássaros aparece de novo e ele decide que é melhor ir para casa. Já o Yami observa o céu bem sério e, sem perder tempo, os pequenos trigêmeos se reúnem para avisar que estão aparecendo mais recintos abandonados na montanha. E para piorar, o Minato ainda não voltou das compras. O Yami pede para eles manterem a calma e, como são recintos demais para eles lidarem sozinhos, ele decide ir junto e começa a cruzar os céus. O Minato nota que não está mais cercado de pássaros, o que ele acha meio estranho. Rapidamente, Fujin e Raijin aparecem para recomendar que ele volte logo para casa, porque naquele dia não tem só espíritos malignos demais, mas também recintos abandonados. Eles explicam que nesse mundo existem milhões de deuses e recintos sagrados, mas muitos deles foram abandonados pelos deuses que os criaram. Bem nessa hora, um recinto abandonado se abre e o Raijin cuida de desintegrar ele. O Minato pergunta o que foi aquilo, e eles respondem que é um recinto sagrado, que pode aparecer em qualquer lugar, no céu, na terra ou na água, e também podem mudar de lugar quando querem, então são bem chatos. Sente o drama, às vezes os humanos são arrastados para dentro deles e é por isso que existem os desaparecimentos misteriosos. O Minato entende por que as aves pararam de seguir ele, só que o Raijin comenta que ele tá muito tranquilo quando devia tomar mais cuidado com os recintos, porque a afinidade dele com os deuses é enorme, e não é só por morar num recinto sagrado, mas também por usar as termas de Yamagami. Se um desses recintos puxar ele não vai conseguir sair por conta própria. O Minato entende o perigo e os caras se despedem avisando que o Yamagami também saiu para destruir os recintos, o que faz o Minato perceber que a situação tá bem séria se o próprio Yamagami saiu pessoalmente. A gente vê o Yamagami avançando atrás dos recintos abandonados e nota que eles estão aparecendo na direção da casa do Minato. Os meninos começam a destruir tudo enquanto o Minato pega um atalho. No caminho, ele esbarra num templo antigo que tá em ruínas. Algo chama a atenção dele, e mesmo que uns pequenos espíritos sussurrem para ele se afastar e não ir até lá, o Minato não consegue ouvir direito. De repente, as portas do templo se abrem e começam a sugar o garoto, que quase é engolido. Por sorte, o Ru tá com ele e usa seu poder para se transformar numa fênix lindona. Mas foi tudo uma grande ilusão, porque eles continuam sendo sugados, a transformação some e eles acabam presos. Ao acordar, ele se pergunta onde foi parar. Ele sente a mesma coisa de quando esteve no recinto sagrado, só que um pouco mais sufocante. Então eles começam a procurar uma saída. Avançando, ele vê umas caixas de madeira e lembra que o Yami tinha comentado que um recinto sagrado é tipo um cenário na mente do Criador, um espaço feito com o que o Criador acha mais confortável. Continuando, ele entra numa caverna onde o ar é bem mais pesado. Ele vê que lá dentro tem uma deusa dormindo e imagina que ela é a criadora do recinto sagrado. Mas na verdade ela não estava dormindo e levanta irritada porque não consegue descansar já que o lugar é muito úmido. Ela só quer dormir para sempre. Nisso, o Minato pergunta se por acaso ela criou aquele recinto sagrado. Ela confirma e nota que ele tá com o Ru, além de algumas bênçãos. Ela pergunta como ele chegou ali, já que ela não chamou. O Minato responde que não sabe, mas que no mundo exterior, os recintos abandonados estão aparecendo um atrás do outro. A deusa diz que ele é mal educado, porque o recinto dela não tá abandonado, mas logo se pergunta se o poder dela diminuiu. O Minato revela que o santuário que ele viu antes de chegar ali estava caindo aos pedaços, e a deusa percebe que ele tem razão, mas não dá muita bola. O que chama a atenção dela é que o Minato tem uma conexão com o Fujin, porque ele carrega os poderes dele, e é bem raro aquele cara dar seus poderes para um humano. Aproveitando a chance, ela pergunta se ele pode usar os poderes do Fujin para trocar o ar do lugar. O Minato diz que vai dar o seu melhor, enquanto a deusa lembra que a última vez que ventilou o lugar foi quando cancelaram a missão para a dinastia Dan, ou algo do tipo. O Minato toma um susto ao perceber que isso foi há mais de 1000 anos. A deusa passa o servicinho para ele e deita para dormir. O Minato, meio preocupado, pergunta se quando ele terminar, ela vai tirar ele de lá. Ele pede para ela prometer, e a deusa pergunta se ele acha que ela é uma deusa irresponsável. O Minato confessa que sim, acha mesmo. Ela abre um buraco negro e pede para ele jogar lá dentro todas as caixas espalhadas. O Minato começa a trabalhar e usa o poder do Fujin para mover as caixas pro buraco negro, enquanto a deusa só curte o show. Enquanto isso, os trigêmeos continuam fechando os recintos abandonados e, ao encontrar o Yami, avisam que já terminaram a parte deles. Ele dá os parabéns e avisa que agora é hora de resgatar o Minato, porque ele sentiu que o garoto foi preso num recinto. Os trigêmeos não rendem que o grasnado do Ru foi um aviso, então é hora de salvar o Minato.
O problema é que mais recintos abandonados continuam aparecendo indo direto para a casa do garoto. Por sorte, Fujimi e Raijin chegam para ajudar. O Yami agradece e pede para os trigêmeos irem buscar o Minato, enquanto eles destroem os recintos. Os pequenos partem e o Fujin recomenda que o Yami descanse um pouco, mas o Yami manda ele parar de falar besteira e usa o poder para fechar vários recintos de uma vez só. Eles comentam que não foi nada mal e lembram da vez que ele ficou bravo e fez o vulcão explodir há uns 1000 anos. Só que o Yami pede para eles pararem de falar bobagem porque isso foi há só 15 anos. De volta pro Minato, ele continua limpando o quarto da deusa e assim que acaba avisa que tá tudo pronto. Ela acorda e fica empolgada ao ver tudo livre, mas diz que o ar ainda tá pesado. Ouvindo isso, o Minato tira umas folhas da sua árvore de cânfora e purifica o lugar todo num instante. A deusa dá os parabéns e diz que tá surpresa de ele carregar algo tão útil, mas o Minato responde que essas folhas salvaram a vida dele, então agora ele sempre leva algumas. A deusa pergunta se ele pode dar algumas pra ela, já que tem um cheiro muito bom. O Minato dá uma folhinha e, como agradecimento por tudo, ela entrega um pouco do poder dela, explicando que é o dom de selar as coisas. Aquilo que a gente não consegue ver, como as emoções humanas, memórias ruins ou poderes sobrenaturais. Com isso, ele vai poder trancar essas coisas dentro do que quiser. O Minato entende que naquelas caixas estava tudo que as pessoas pediam pra deusa guardar. Ela avisa que não precisa trancar tudo em caixas, ele pode arrumar algo mais fácil pra usar, e fica a critério dele usar o poder ou não. Ele pode até selar o próprio poder e deixar ele guardado pra sempre, liberando só com algumas condições. E assim ela cai no sono de novo, enquanto Minato entra em pânico e pergunta onde diabos está a saída. Mas para salvar o dia, os trigêmeos aparecem. Ao sair do recinto, eles pedem desculpas, dizendo que os recintos abandonados deram muito trabalho. Eles perguntam como foi a experiência do Minato, e ele conta que ficou fazendo companhia de uma deusa bem desmotivada, que deu para ele o poder de selar coisas. O Azul comenta que com certeza era a Amaterasu. O Minato entra em pânico total ao perceber que estava na frente de uma deusa super famosa, que não tinha nada a ver com a imagem que ele imaginava. Um tempo depois, os pequenos contam que descobriram onde ele estava graças ao grasnado do Ru. O Minato vê que o bichinho tá dormindo e pensa em agradecer assim que ele acordar. O Azul avisa que ele também precisa agradecer aos espíritos do vento, porque foram as vozes dos espíritos que guiaram o grupo até lá. Eles perguntam se ele não escutou nada antes de ser sugado, e o Minato lembra que tinham umas vozes tentando avisar do perigo. Os pequenos dizem para ele focar a mente para conseguir escutar, e quando ele tenta, o Minato consegue ouvir as vozes dos espíritos do vento e agradece pela ajuda. Enquanto isso, em outro lugar, o Tsuragi dá uma bronca no Harima por ter deixado ele na mão, mas o Harima pede para ele parar. Nisso, uns ocultistas aparecem nas instalações e jogam na cara que os exorcistas são muito lentos, já que eles já purificaram toda a área. Eles perguntam por que o Harima tá levando eles para uma área cheia de ocultistas, sabendo que os exorcistas não têm permissão para eliminar os espíritos malignos dali. Eles dizem que é uma regra não dita, mas como hoje estão muito ocupados, vão deixar passar. Quando eles vão embora, o Harima pergunta pro Tsuragi quem é aquele cara. O Tsuragi explica que existem ocultistas sem vergonhas, que cobram preços absurdos, e aquele é o líder deles. Ele só espera que não causem problemas. Por fim, o Minato volta para casa e toma um susto ao ver que o Yami ficou pequeno de novo, então entrega os doces para ele recuperar as energias. E enquanto o Yami se acaba nos doces, ele comenta que vai voltar ao normal bem rápido. O Minato fica feliz, mas também brinca que com aquele tamanho ele pode brincar mais de boa com os outros deuses. Só que o Yami avisa para ele não tirar sarro, porque ele ainda é o deus da montanha. Esse foi o final do episódio. Se você chegou até aqui, comenta parte 6. Vou dar um coração em todo mundo que comentar para eu saber quem é a elite que acompanha o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem aí vai explodir sua cabeça. E ó, não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.